Fala pessoal, bem-vindo a mais um dos nossos vídeos aqui da nossa série agora de adensamento do nosso canal. Esse é o nosso segundo vídeo, uma aula teórica sobre adensamento de Tezague. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a analogia mecânica do adensamento de Tezague. Para isso nós vamos utilizar como exemplo que Tezague nos apresentou um pistão como se fosse uma seringa, e esse pistão vai estar acoplado com um êmbolo. Nós vamos aplicar uma força externa a partir desse êmbolo que vai comprimir o que está dentro desse pistão, que no caso nós temos uma mola ligando o êmbolo à base do pistão, e esse pistão está cheio de água, né? Vamos falar assim. Então, o que vai acontecer a partir daqui? Tezague elucidou para a gente, né, essa analogia mecânica de adensamento, buscando nos mostrar como que o excesso de pressão da água é dissipado ao longo do tempo, tá ok? Então, em função da permeabilidade, do índice de vazio do solo, das propriedades físicas e mecânicas desse solo, ele expressou como a dissipação acontece, tá certo? A dissipação do excesso de pressão da água acontece e como que o imbricamento sólido passa a receber esse carregamento. Então, tudo vai sair do princípio das tensões efetivas de Tezague, tá ok? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos lá? Bom pessoal, então o que Tezague considerou para explicar essa analogia mecânica de adensamento? Como nós falamos, ele tomou um pistão, esse pistão está cheio de água, tá certo? Fechado na sua parte superior por um êmbolo, esse êmbolo então é deslocável, ele se move como se fosse uma seringa, e esse êmbolo é provido com um orifício fechado por uma válvula. Vai estar então separado da parte inferior do pistão por uma mola. Logo, essa mola faz a conexão entre a base do pistão e o êmbolo. Então, essa válvula no êmbolo vai controlar a saída de água no pistão, tá certo? Ou seja, ela vai representar para nós a permeabilidade desse solo. E nós vamos falar daqui a pouco sobre quem essa mola vai representar, quem vai ser essa representação do êmbolo, mas vamos lá. Nós vamos considerar inicialmente que sobre esse pistão vai ser aplicada uma carga de 1 kN, certo? E esse pistão vai ter uma área de 100 cm². Por quê? Só para a gente trabalhar aí com uma tensão aplicada, força sobre área, igual a 100 kPa. Pode fazer essa conta aí, tá certo? Utiliza das suas transformações de unidade, quilonewton aí, 1 kN sobre 100 cm² vai dar para nós aí 100 kPa ou 100 kN por metro quadrado. Então, nós vamos trabalhar com os 5 estágios aqui, basicamente com 3 tempos. Um tempo igual a zero, um tempo diferente de zero e um tempo tendendo ao infinito, onde esse tempo vai ser considerado a partir de um carregamento externo. Então, primeiramente, vamos analisar o estágio 1. O que seria esse estágio 1? Seria o pistão cheio de água, nós aplicando um carregamento de 1 kN, e aí, nesse primeiro momento, a válvula está fechada. Como nós estamos considerando, né, a hipótese de Tezague, do adensamento de Tezague, considera essa água incompressível, o que vai acontecer é que a mola vai ser impedida de se comprimir. Então, toda a força que nós estivermos aplicando a partir desse 1 kN, né, vai ser recebido por quem? Nesse sistema aí de pistão, mola e água. Se a válvula está fechada, é a água que vai estar recebendo esse carregamento, porque as partículas de água, as moléculas de água que estão todas interconectadas, e a área de contato entre a superfície da água e a superfície da mola tem uma grande diferença. A superfície de água tem uma área muito maior do que a da superfície da mola. É como se representasse para nós os poros intercomunicantes aí por onde a água pode percolar. Logo, o que isso vai dizer para nós? Que todo o carregamento externo é recebido pela água. Com isso, nós podemos fazer uma analogia entre as tensões. Um acréscimo de tensão total, que seria basicamente o nosso acréscimo aí de carga externa,
um acréscimo de pressão na água e um acréscimo de tensão efetiva. Já que esse sistema de pistão representa para nós o que acontece no solo, o que isso quer nos dizer? Que se a válvula está fechada, nada de carga é passada para a mola. Quem essa mola vai representar para a gente no final das contas? E quem essa água representa para nós também no final das contas? Vamos ver. Vamos imaginar agora que em uma segunda etapa, um estágio 2, nós abrimos a válvula. A partir do momento que essa válvula está aberta e essa carga aí de 1 kN ou de 100 kPa não se altera, ela não muda, ela vai ser constante ao longo do processo aí da compressão da mola, né, desse pistão, o que vai acontecer? Abrindo a válvula, uma certa porcentagem de água, uma certa quantidade de água vai começar a sair, logo essa mola vai começar a trabalhar. Então o estágio 2, 3 e 4 vão representar respectivamente 25% dessa expulsão da água, 50% e 75%. Então o que isso quer dizer? Que no estágio 2, se 25% dessa quantidade de água saiu, ou representando aqui 25% de dissipação de água dentro desse pistão, a nossa mola também vai passar a resistir a esses 25% de carga externa. Da mesma forma, no estágio 3, se 50% de dissipação da pressão na água já ocorreu, esses mesmos 50% passaram a ser resistidos por quem? Pela mola. No quarto estágio, 75% e assim em diante, até chegar no quinto estágio, que representa para nós um tempo tendendo ao infinito, ou seja, a mola já se comprimiu ao máximo, todo o excesso de pressão na água já foi dissipado. Logo, o que está acontecendo é exatamente o seguinte: nós não temos uma variação do acréscimo de pressão externo, continua sendo 1 kN, continua sendo 100 kPa, mas todo o excesso de água que poderia ter sido dissipado já se dissipou. Logo, é a mola que está sustentando agora esse 1 kN. E verificando a hipótese de Tezague, que considera o solo 100% saturado, né? O solo é e permanece saturado, nós temos aí a representação do pistão. O pistão não deixou de estar cheio de água a hora alguma, ele continua cheio de água, todo o seu volume continua cheio de água. O que acontece é que houve uma redução desse volume do pistão. Bom, onde que a analogia mecânica de Tezague entra nisso aí? Onde que nós podemos enxergar o princípio das tensões efetivas de Tezague? Quem que nós verificamos aqui então? Se nós estamos supondo que esse sistema representa para nós o solo, nós vamos ter que a mola representa o esqueleto sólido, que vai suportar as tensões efetivas. A água no pistão representa nada mais do que a água presente nos vazios do solo, e essa torneira ou válvula ela representa a permeabilidade do nosso solo. Então, o que acontece é que após o estágio 5, ou seja, num tempo tendendo ao infinito, o processo de adensamento é completo e o sistema vai ficar em equilíbrio, só que com um volume menor, ou seja, atingindo-se o recalque total de uma camada densável, quem vai ter sido reduzido? O volume dos vazios, o índice de vazios. E no início do adensamento, onde para um tempo igual a zero, quem recebia todo aquele acréscimo de carga, né, de carregamento externo, era a água. Agora, à medida que o adensamento vai acontecendo, né, que a água vai sendo expulsa do solo, vai havendo um alívio dessa pressão na água, nós começamos a verificar que é um imbricamento sólido, os grãos que vão começar a ter que receber essa carga externa. Ao final do adensamento, atingimos o equilíbrio, onde é esse imbricamento sólido que vai passar a resistir completamente a esse carregamento externo, pois todo aquele acréscimo de pressão gerado na água já foi dissipado ao final do adensamento. E nós temos aqui um gráfico com 3 curvas que elucidam muito bem o que acontece nesse processo de adensamento. Nós temos aí um ΔΣ, ΔΣ' e ΔU.
respectivamente, o acréscimo de tensão externa, acréscimo de tensão efetiva e acréscimo de poropressão no solo. Mais uma vez, nós temos 3 tempos diferentes, um tempo tendendo a zero, depois um tempo diferente de zero e, por fim, tempo tendendo ao infinito. O que vai acontecer no tempo igual a zero é que, considerando o carregamento instantâneo, que era a simplificação de Terzaghi, o nosso acréscimo externo, o nosso acréscimo de tensão, ele não vai mudar, ele vai ser constante ao longo de todo o processo de adensamento. Contudo, levando em consideração o carregamento instantâneo, quando nós colocarmos esse acréscimo de tensão, a água vai resistir num primeiro momento, então o acréscimo de pressão na água, o acréscimo de pressão neutra, vai para o mesmo valor do acréscimo de tensão total, ou acréscimo externo. E se é essa água que está recebendo todo esse carregamento, a mola não recebe o carregamento, ou esse imbricamento sólido ainda não entrou em trabalho, quanto que vai ser o acréscimo de tensão efetiva? Ele vai ser zero. Em um tempo diferente de zero, nós começamos a ter a expulsão da água e o alívio de pressão na água dentro desse solo. Com isso, nós vamos ter aí uma curva que vai representar para a gente a diminuição desse excesso de pressão neutra. E, consequentemente, lembrando lá do princípio das tensões efetivas, nós vamos começar a ter um aumento dessa tensão efetiva, um acréscimo dessa tensão, ou seja, é o imbricamento sólido trabalhando, recebendo aquele carregamento agora, é a mola que começa a trabalhar. Num tempo tendendo ao infinito, o que vai acontecer? Todo esse excesso de poropressão vai tender a zero, enquanto o excesso de tensão efetiva vai tender a se igualar com o excesso de tensão total, ou seja, com o carregamento externo. Isso nos mostra que ao atingir-se o equilíbrio do solo, o excesso de pressão na água vai para zero e o excesso de tensão efetiva é igual ao valor do carregamento externo. Conclusão desse processo. O processo de adensamento corresponde a uma transferência gradual de acréscimo de pressão neutra, poropressão, para a tensão efetiva, uma vez que o carregamento externo se mantém constante. E tal transferência se dá ao longo do tempo, envolve um fluxo de água com correspondente redução do volume de vazios, ou seja, um volume de uma camada densável pela redução do volume de vazios. Senhoras e senhores, apresento a vocês o fenômeno de adensamento dos solos. Bom, e quais outras propriedades vão estar envolvidas nesse processo de adensamento? Será que é só a permeabilidade que vai influenciar? A resistência do solo também influencia de alguma forma até se atingir o equilíbrio durante um processo de adensamento? Então vamos ver alguns exemplos. Imagina um pistão de 2 válvulas e um outro pistão de uma válvula, ambos com uma mesma mola. Pergunta: qual dos dois vai expulsar mais água? O que você acha? Um tem uma mola e 2 válvulas, representando aí a permeabilidade, essas válvulas. O outro tem uma mola e uma válvula. A mola representa para nós a resistência do solo, ou o imbricamento aí dos sólidos. Qual vai expulsar mais água? Os 2 êmbolos apresentarão o mesmo deslocamento, a mesma compressão na mola. A mesma quantidade de água vai sair dos 2 pistões. Então, qual vai expulsar mais água? Nenhum, eles vão expulsar a mesma quantidade. Mas aonde vem essa diferença então? Um tem 2 válvulas e outro tem uma. Por que é a mesma quantidade de água que vai sair? Observa que a permeabilidade do solo ela representa a facilidade ou a dificuldade, com que a água ou um fluido percola pelo solo. Tem a ver com velocidade de percolação, não tem a ver com quantidade. Se é só a permeabilidade que varia e todas as outras propriedades do solo se mantêm constante, até a própria área por onde essa água vai deslocar, nós temos o quê? Nós temos que vai sair a mesma quantidade de água, porém em velocidades diferentes. Então, segunda pergunta: qual dos 2 sistemas vai expulsar água mais rápido? E aí sim, agora ficou fácil. O pistão de 2 válvulas vai ter essa expulsão mais rápida. Por quê?
porque ele tem o dobro da permeabilidade do segundo pistão de uma válvula só. Logo, o equilíbrio vai acontecer primeiro, tá ok? Vamos imaginar agora um pistão de 2 molas e outro pistão de uma mola só. Pergunta é: qual vai expulsar mais água? Observa que os dois têm uma única válvula, então estamos considerando que a permeabilidade é a mesma, porém o primeiro pistão apresenta o dobro da resistência do segundo. Logo, o pistão de 2 molas vai se comprimir menos que o segundo, então menos quantidade de água vai sair até se atingir esse equilíbrio. Eu costumo dar o seguinte exemplo para explicar o que acontece nessa comparação. Imagina que você tem uma sala de aula com 50 estudantes e a laje da sala começa a descer. E aí está todo mundo com a mão para cima ajudando a segurar essa laje. Dessa forma, nós temos 50 pessoas, cada um com a sua resistência, e a laje vai se deslocar até uma certa posição. Vai chegar a uma posição onde a força exercida pelas pessoas vai ser maior do que essa força aí da laje descendo. Então, vai se atingir um equilíbrio. Agora, vamos imaginar que a porta da sala está aberta e metade dessas pessoas sai da sala. O que vai acontecer? Que a laje vai começar a deformar mais agora, porque aquela metade das pessoas que ficam na sala vai começar a ter que fazer mais força. E vai chegar uma hora onde a laje vai poder voltar a ficar em equilíbrio. Porém, até isso acontecer, já existiu uma nova descida da laje, já existiu uma nova mudança dessa posição. E essa nova descida da laje representa para nós o quê? Uma nova compressão e uma nova redução no volume aí dessa sala, ou no nosso caso, no volume de vazios do solo ou o volume do pistão. E qual dos dois pistões vai atingir primeiro o equilíbrio? Devido à sua resistência, o pistão de 2 molas vai ter expulsão da água mais rápido. Com isso, ele vai atingir primeiro o equilíbrio, porque apesar de se ter a mesma permeabilidade, a resistência é maior no primeiro. Então, quando o primeiro pistão tiver chegado ao equilíbrio, o segundo ainda vai continuar a ter a sua compressão na mola em função de não ter se atingido o equilíbrio por conta daquela força que está sendo aplicada causar um impacto maior nessa estrutura, devido à resistência ser menor. Nós vamos ver agora uma animação mostrando essa diferença entre esses dois pistões. Vamos lá! Então isso é o que a gente tinha para falar sobre analogia mecânica de Tezague. Tezague foi muito feliz em usar esse esquema pistão, êmbolo, mola e válvula representando aí os componentes do solo e as propriedades na forma de permeabilidade, de resistência do solo, da taxa de adensamento. Espero que não tenha ficado alguma dúvida, espero que tenha contribuído nos seus estudos de adensamento e grande abraço!